O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Paolo Rossi, nascido em Prato, em 23 de setembro de 56, foi um futebolista italiano que atuava como centroavante. Celebrizou-se como principal condutor do tricampeonato mundial da seleção italiana na Copa de 82. O atacante foi o carrasco da favorita seleção brasileira, e marcou os 3 gols da vitória italiana que desclassificou os sul-americanos, no que ficou conhecido como Tragédia do Sarriá, considerada uma derrota muito marcante na história da seleção canarinho. Rossi marcaria outras 3 vezes posteriormente e terminou também como artilheiro daquela Copa, tornando-se para seus compatriotas, Bambino de Ouro, o Menino de Ouro. Ele é o único a ganhar os 3 principais prêmios da Copa em uma edição do torneio, o título, a artilharia e a eleição de melhor jogador. Apesar do físico frágil e pequeno, e de sucessivas lesões no joelho, marcou época também na Juventus, onde marcou 57 gols em 162 jogos, sendo um dos grandes nomes da equipe de Turim na década de 80. Dividiu seu tempo entre a produção de vinho e azeite de oliva com sua farmácia na Toscana e como comentarista esportivo da Sky Itália. Ele também foi embaixador das Nações Unidas para profissionais do futebol contra a fome. Aos 15 anos de idade, Rossi entrou nas categorias de base da Juventus, debutando na equipe principal em 73, aos 17. Sem chamar atenção o suficiente, foi emprestado em 75 ao Pequeno Como, onde também passou despercebido. Foi então vendido ao Vicenza, então chamado Lanerossi Vicenza. Ali, triunfou, logo na primeira temporada, levou o clube ao difícil título da segunda divisão, da qual foi artilheiro após marcar 21 vezes. E, na temporada seguinte, a de 77-78, por pouco não conduz a equipe do Vêneto ao título da Série A, sendo artilheiro e vice-campeão. Performances que o levaram à seleção italiana já em 77 e à Copa de 78 ao final de sua segunda temporada. Já na Série A, em 1980, a equipe da Umbria terminou apenas em 10º, mas Rossi ficou outra vez entre os artilheiros do campeonato, desta vez em 3º. Seu desempenho seria terrivelmente ofuscado pelo escândalo do Totonero, como ficou conhecida as manipulações de resultados feitas por um grupo de apostadores do Totocalcio, a loteria esportiva italiana. A ilegalidade já vinha sendo denunciada no ano anterior, com a temporada 78-79 posta em dúvida por uma publicação comunista, Paese Será. A farsa veio à tona com cheques dos atletas envolvidos, que haviam resolvido fazer suas próprias apostas. As investigações concluíram o envolvimento de pelo menos 27 atletas de 7 diferentes clubes. Rossi foi um dos envolvidos, bem como suas equipes do Vicenza e do Perugia. 48 pessoas foram presas, incluindo jogadores e dirigentes, com a polícia indo aos estádios para prendê-los cinematograficamente, o que só aumentou a exposição. Rossi sempre negou sua participação nas armações, sendo inocentado na justiça comum. A justiça desportiva, todavia, o suspendeu por 3 anos, pena que seria diminuída para 2 para que ele pudesse disputar a Copa de 82. Mesmo com a punição, um de seus acusadores, posteriormente, admitiria que as provas contra Rossi eram forjadas, que o proibia de disputar inclusive amistosos. Foi contratado em 81, ainda em meio à suspensão, pelo clube onde iniciará a vida de jogador, a Juventus. Estava recolhido em Vicenza, apegado ao seu catolicismo fervoroso e a treinos diários para manter a forma. A pena terminou em maio de 82, a um mês da Copa, da qual Rossi terminou consagrado. A temporada de 83-84 terminou melhor. Rossi marcou 6 vezes a mais na Lega Calcio, em meio ao esquadrão bianconero. Foi campeão italiano após acirrada disputa contra a Roma, no que foi o primeiro e único scudetto em que o Bambino ganhou em campo. A Juventus foi campeã em 82 com ele ainda suspenso. Faturou também a Recopa Europeia, o troféu continental mais importante até então já vencido pelo clube. Na terceira tentativa na Copa dos Campeões da UEFA, o clube conseguiu a sonhada conquista, ao bater o detentor do título, o tetracampeão Liverpool. A Copa dos Campeões foi para Turim, todavia, manchada pela tragédia de Eissel, em que 39 torcedores italianos acabaram mortos devido à ação dos oligarcas britânicos. Rossi foi contratado pelo então decadente Milan, que ensaiava uma reação,
havia sido rebaixado 2 vezes naquela década, uma delas devido ao envolvimento direto da equipe no Totonero, ao ser adquirido pelo magnata Silvio Berlusconi. Rossi, porém, não deu tão certo nos rossoneri, marcando apenas 2 vezes em uma fraca campanha milanista na Série A de 85-86. Isso não o impediu de ir para a Copa de 86, mas após o torneio ele foi desligado do clube. Prejudicado por problemas nos joelhos, Rossi não se saiu muito melhor. Os gialloblu terminaram em quarto, 6 pontos atrás do campeão Napoli, mas com apenas 4 gols de sua estrela, e aposentou-se ao fim da temporada 86-87. Pela seleção italiana, Rossi debutou em um amistoso em 77, com a equipe já classificada para a Copa de 78. Os italianos saíram derrotados de virada na segunda fase e tiveram de contentar-se com a partida pelo 3º lugar, onde foram derrotados pelo Brasil. Rossi saiu da Argentina como principal destaque italiano, sendo o artilheiro azurro e tendo feito boa dupla ofensiva com o astro Roberto Bettega. Foi um dos atacantes escolhidos para o elenco ideal do torneio. Já na Copa de 82, Rossi não marcou na partida e nem nos 3 jogos dos italianos na primeira fase, passando anônimo. Na segunda fase da Copa, na primeira partida, contra os argentinos, Rossi demonstrou melhora, quase marcou um gol. O jogo seguinte decidiria a vaga. Os brasileiros também haviam vencido os argentinos, mas por 3-1, o que lhes daria a vantagem do empate. O favoritismo estava com a seleção brasileira também pelos resultados arrasadores dos canarinhos, que apresentavam o futebol mais encantador do torneio, com 13 gols em 4 partidas até aquela decisão antecipada. Em contraste com o ambiente italiano, os europeus não apresentavam brilho e eram duramente criticados por sua imprensa, o que faria a delegação preferir ficar reclusa dos jornalistas. Mas na final, Rossi fez um hat-trick e deu números finais em um 3-2, a um dos jogos tidos como dos mais eletrizantes das Copas. A decisão foi contra a Alemanha Ocidental, e quem vencesse igualaria o tricampeonato do Brasil. Rossi venceu o goleiro Harald Schumacher com um cabeceio e marcou seu 6º gol no torneio, isolando-se na artilharia, que dividia até então com Rummenigge, abrindo o placar para a Itália em partida que terminaria em 3-1 e o tricampeonato para a Azzurra. Rossi morreu em 2020, aos 64 anos, de um mal súbito, segundo o periódico esportivo italiano La Gazzetta dello Sport. Pouco tempo antes ele havia descoberto um câncer de pulmão, e sua morte foi relacionada a essa doença. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do herói italiano da Copa de 82, seguem algumas de suas conquistas individuais. Bola de Ouro da Copa do Mundo, 82. All-Star Team, 82. Prêmio de Futebolista do Mundo, World Soccer, 82. Ballon d'Or de 82. 11 d'Or de 82. FIFA 100. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.